Olá, pessoas queridas, sejam todas e todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, terapeuta floral e também terapeuta de alinhamento energético. E hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso, a técnica de alinhamento energético cura interior. Antes de eu falar propriamente do alinhamento energético, eu gostaria de contar uma historinha sobre mim. Eu sempre fui muito apaixonada pelo xamanismo. Uma característica que eu sempre trouxe, parece até maluquice, mas eu sempre falei que eu acredito que todas as coisas têm um tipo de alma, um tipo de consciência. Essa alma muitas vezes está associada com o uso que a gente dá para determinadas coisas. Por exemplo, a porta tem uma alma, a nossa casa tem uma alma. E se eu acho que as coisas inanimadas, ditas inanimadas, têm uma alma, imagina então as plantas e os animais. Então, eu converso com as coisas. Isso não tem a ver com a pandemia, tá? Eu sempre tive essa relação com as coisas de achar que tem esse tipo de alma. Obviamente, eu não estou falando que todas as coisas têm a mesma alma que um ser humano. Elas têm essa alma que é peculiar ao que essa coisa é, seja animal, seja planta, seja um objeto. Eu sempre tive esse encantamento que a gente também sabe, reconhece como algo que é muito animista, né? Onde se atribui uma alma a todas as coisas, a todo o universo. Então, o que é alinhamento energético cura interior? É um trabalho terapêutico, brasileiro, transpessoal e sistêmico. Tem origem no xamanismo brasileiro, que foi desenvolvido pelo agrônomo, farmacêutico e curador fluminense Aloísio Delgado Nascimento. Eu vou falar mais disso lá na frente, porque primeiro eu quero também contar como é que eu conheci o alinhamento, qual foi o meu primeiro contato. Em 2018, eu participei de uma roda de cura, que é o formato coletivo, feito em grupo dessa técnica, e eu fui a pessoa sorteada para ter o trabalho feito comigo, porque numa roda de cura nós temos um grupo sendo trabalhado através de uma pessoa. Uma pessoa é escolhida e é feita a leitura de campo dessa pessoa, só que vão vir conteúdos que vão ser pertinentes, relevantes para todo o grupo. Quando a terapeuta começou a fazer a leitura de campo, que é uma das fases do tratamento de alinhamento energético, eu fiquei profundamente surpreendida, porque conforme ela foi descrevendo esse campo, eu fui reconhecendo o meu mapa astrológico. Eu fui vendo que ela estava falando de uma parte muito específica do meu mapa. Eu fiquei absolutamente maravilhada, encantada, e eu falei, meu Deus, eu tenho que aprender isso. Porque eu já percebi de imediato o link que eu poderia fazer com a astrologia, o quanto aquele trabalho era profundo e que trazia algo parecido com o que a astrologia traz, só que de um outro jeito. Então eu já fiquei muito encantada. Nos meses seguintes nós teríamos uma formação aqui em Cuiabá, que acabou não acontecendo, naquele momento não se conseguiu formar uma turma. 2019 era para vir novamente uma turma, mais uma vez não aconteceu. E eu fui ficando um pouco frustrada, porque eu estava muito ansiosa para fazer essa formação, eu estava muito encantada. Depois disso, eu fiz outras sessões individuais, que também confirmaram a maravilha que esse trabalho é. E aí, finalmente, em 2020, pré-pandemia, no carnaval, durante o carnaval, eu consegui fazer essa formação com o Hernani Fornari lá no interior do Rio de Janeiro, em Pati do Alferes. Foi tudo o que eu esperava e mais um pouco. Então, eu fiz essa formação num curso de imersão durante 10 dias, num lugar maravilhoso, e por isso eu me sinto profundamente abençoada e privilegiada de ter tido acesso a essa técnica do jeito que aconteceu. Depois eu entendi por que não foi nem em 2018 nem em 2019, porque tinha que ter sido naquele momento, naquele lugar. Também, para a gente falar de alinhamento energético, eu também preciso contextualizar como é que essa técnica surge no Brasil.
Bom, primeiramente, a gente vive numa cultura ocidental cristã, onde a gente aprendeu desde sempre que a gente é pecador e culpado. A cultura cristã, ela traz muito, ela bate muito nessa coisa de que você é imperfeito, você é pecador e culpado, e que necessariamente você precisa ir buscar algo fora de você. Você não tem tudo o que você precisa para ser feliz. Então, a gente vai buscar aonde? Nas nossas relações, a gente vai buscar no trabalho, no dinheiro, no consumismo, no sexo, nas adicções, no álcool. Qualquer que seja o caminho que a gente tome, a gente vai estar procurando isso para nos preencher fora de nós. E quando que a gente começa a perceber que não é exatamente assim? A partir dos anos 60 e 70, o Brasil passa a ser invadido positivamente pelas culturas orientais. Começa a haver uma troca com a cultura indiana, com a cultura chinesa, e a gente começa a descobrir vários conceitos, vários paradigmas muito diferentes daqueles aos quais nós estávamos acostumados dentro da cultura cristã. Então a gente começa a ter acesso a outro tipo de religiosidade e de espiritualidade muito mais ampla, ao mesmo tempo muito mais inclusiva do que a nossa cultura cristã. E isso foi extremamente positivo. A gente começa a perceber que a gente não é imperfeito, que a gente já tem tudo de que a gente precisa dentro de nós e que a gente não é necessariamente esse pecador e culpado. Ao contrário, o que nós somos é apenas ignorantes dessa nossa realidade divina, desse nosso estado de completude. Então, a gente só tem consciência de cerca de 10% de tudo que a gente vive, de tudo que a gente é. Esses 90% ficam lá onde? No inconsciente. Então, a gente só tem acesso a esses 10%. Porém, nós já somos completos, mas não sabemos que somos. E é a partir do contato com essas culturas orientais que os nossos olhos começam a se abrir um pouco mais, que a nossa percepção começa a se alargar um pouco mais para além desse universo cristão, judaico-cristão, onde nós fomos criados. E lembrando que essas culturas orientais, essas religiões orientais, elas são milenares. Algumas delas são anteriores ao cristianismo. Então, eles trazem conceitos que para eles já são realidade há milênios e que nós estávamos tomando contato agora, algumas décadas atrás. E aí isso também me leva à física quântica, que já desde o final do século XIX, início do século XX, algumas pesquisas já estavam sendo feitas, sendo descoberto que tudo é energia. Tudo vibra e tudo, como eu disse no início, depende de como essa energia está condensada, se ela está condensada em madeira, em água, em mineral ou num corpo humano. Então tudo é energia e tudo vibra de acordo com ressonâncias. O objeto se comporta diferentemente quando ele é observado pelo observador. Então, quer dizer, a nossa observação sobre determinada coisa altera a forma como essa coisa se comporta. Ou seja, a gente sabe que a forma como nós vibramos, aquilo onde nós colocamos a nossa atenção, altera a nossa realidade também. Além dessa invasão positiva do Oriente ao Ocidente, particularmente ao Brasil, nós também começamos a ter um renascimento do xamanismo. E uma coisa que o xamanismo tem em comum com as culturas orientais é a mesma percepção de que tudo é energia e de que tudo é uno, de que existe uma unidade e existe uma consciência reguladora desse universo. Então essa percepção de energia e de unidade é uma das ideias centrais desse trabalho. E a gente também tem um resgate do chamado sexto sentido ou sensitividade, que para a ciência é algo que foi descartado bem lá atrás. Então, a ciência, inclusive na psicologia, na psicanálise, ela
ela centra muito todo o seu trabalho, todas as suas pesquisas, num formato que é muito racional, muito mecanicista, excluindo essa percepção da energia, do sexto sentido, da sensitividade, elementos através dos quais nós nos comunicamos por vias não sensíveis, não utilizando esses 5 sentidos ditos humanos. E isso me faz lembrar do rompimento que Jung teve com Freud exatamente por causa disso. Porque o Jung, ele pesquisava muito todas essas ciências ditas ocultas. Então ele estudava astrologia, ele fazia horóscopos, ele estudava o I Ching, ele estudava muitas dessas linguagens para as quais a academia torcia a cara. E o Jung escreveu muitas cartas para o Freud e em algumas dessas cartas ele dizia: eu passo as minhas noites levantando horóscopos para entender melhor o psiquismo dos meus pacientes. E o Freud, em resposta a Jung, numa dessas cartas, ele disse: não traga para a academia o lodo negro do ocultismo. Então, a partir daí, eles foram se distanciando, porque o Jung se ocupava muito mais dessa dimensão espiritual do ser humano e da vida. E o Freud já era muito mais centrado numa ciência mais positivista, mais causa e efeito. Então a ciência exclui essa dimensão do sexto sentido, que de algumas décadas para cá está ressurgindo em algumas técnicas terapêuticas holísticas. Portanto, o sexto sentido ou sensitividade é um elemento fundamental no desenvolvimento desse trabalho. Resumindo essa longa introdução, o que é alinhamento energético? É uma terapia holística que trata os problemas causadores de desarmonias físicas, emocionais e espirituais. Independentemente de crenças, a técnica une conhecimentos milenares do xamanismo a conceitos modernos como o da física quântica e da parapsicologia, e pode ser aplicada em diversas modalidades de consultas e diferentes formatos, entre eles palestras vivenciais e cursos. E como surge o alinhamento energético? Esse trabalho se originou com Aloísio Delgado Nascimento, que era agrônomo, farmacêutico, pesquisador e um grande alquimista, além de ser também um grande sensitivo. O Aloísio viveu cerca de 15 anos entre tribos indígenas brasileiras, tanto na região amazônica quanto no sul do Brasil. E ao conviver com essas tribos, ele fazia pesquisas a respeito de ervas principalmente, ele também observava os bastidores das curas que os pajés faziam nos índios adoecidos. E uma das coisas que ele começou a observar é que, além de o pajé fazer todos aqueles procedimentos tradicionais do xamanismo, quando um índio adoecia e ia procurá-lo, quer dizer, aplicar as ervas, fazer os chás, as canções, os tambores, toda aquela mecânica xamã através da qual os processos de cura são feitos. Além disso, os pajés também tinham uma técnica de acessar o inconsciente desse índio adoecido de alguma forma. Ele conseguia captar outras informações para além daquilo que o índio falava, das suas queixas físicas, das suas queixas de doença. E convivendo com essas tribos, ele foi absorvendo algumas dessas práticas. Um dia ele estava viajando para uma das aldeias com as quais ele convivia, era noite e o carro enguiçou no meio da estrada. Ele não era mecânico, era um lugar ermo onde ele não podia simplesmente sair e procurar ajuda, então ele se preparou para dormir no carro e tomar providências no dia seguinte. Algum tempo depois, apareceram pelo caminho 3 índios e conversaram. Um dos índios pediu para ele abrir o capô do carro e ele perguntou: você é mecânico? O índio falou: não nunca estudei nada parecido com isso. E ele abriu o capô do carro e ficou observando dentro do carro o índio mexendo ali na parte do motor.
E o índio passava as mãos pelas peças, passava a mão pelo motor, murmurava algumas coisas e ele foi ficando muito intrigado com aquilo tudo. E de repente o motor voltou a funcionar, o carro voltou a funcionar e ele de fato pôde terminar a viagem ainda naquela noite. Mas ele perguntou para o índio, mas como assim? Você disse que não é mecânico. O que você fez? Ele falou, de fato, eu não sou mecânico, eu apenas acessei as informações, porque alguém projetou esse carro, alguém construiu esse carro. Então as informações estão disponíveis aqui em algum lugar. O que eu fiz foi apenas acessar essas informações ao tocar nesse carro, ao sentir esse carro. Então, mais uma vez, vem a ideia xamânica de que tudo tem uma alma, de que tudo tem uma consciência, de que tudo é energia. Esse índio, ao tocar esse carro e conversar com o carro, acessa o campo de informações que criou esse carro. E aí ele consegue resolver o problema. Então isso foi um dos fatos que marcaram bastante a experiência do Aloísio. E ele foi aprendendo muito nesse universo indígena. E um dia, num trabalho espiritual potencializado por plantas de poder, o Aloísio entrou em contato com uma egrégora de seres elevados chamada Ministério de Cristo. Essa egrégora, composta de guardiões, se apresentou a ele. Então, quando ele voltou dessa viagem, ele contou essa experiência para o pajé, que disse então para ele, no dia em que você conseguir fazer esse contato, fazer essa mesma viagem, sem a ajuda de nenhuma planta de poder, de nenhuma outra substância, você então terá se tornado um xamã. Aliado a isso, foi como um tipo de autorização para ele também trazer esse trabalho para o mundo do homem branco. O nome dessa egrégora não tem uma conotação religiosa, ela não necessariamente se alinha ao cristianismo. Ela tem esse nome simplesmente porque essa técnica surgiu aqui no Ocidente. Se o Aloísio tivesse nascido na Índia, essa egrégora poderia ser o Ministério de Shiva. Se fosse mais ao Oriente, poderia ser o Ministério de Buda. Então, esse nome apenas designa uma egrégora espiritual e especialmente elevada. O Aloísio, de fato, conseguiu fazer esse contato posteriormente, fazer essa viagem sem a ajuda de nenhuma substância, e esse trabalho teve prosseguimento. E o que é o Ministério de Cristo? É uma egrégora espiritual que dá sustentação e que coordena esse trabalho. Então esse trabalho ele é conduzido por um terapeuta, mas a transformação, a transmutação é de fato feita pelo Ministério de Cristo. O Aloísio começou a conduzir esse trabalho, semelhante aos dos pajés, porém adaptado aqui ao mundo do homem branco, mas isso ainda não tinha uma estrutura muito clara. Então ele conheceu a Mônica Oliveira, que é uma fisioterapeuta, também uma sensitiva muito poderosa, que já tinha a sua própria vivência de terapias e de cura. A história dela também é uma história muito bacana, que vale a pena a gente conhecer. Um dia a Mônica ficou sabendo do trabalho do Aloísio através de um casal de amigos, e ela ficou muito curiosa para conhecer esse trabalho. Ela foi numa das sessões que o Aloísio realizava, e quando ela chegou lá, ela ficou muito surpreendida porque ela estava na plateia e ele começou a falar com ela, a conversar com ela, e ela ficou até um pouco, achou até estranho porque ele não a conhecia, ela não o conhecia, era o primeiro contato, e naquele mesmo dia ele já a convidou para canalizar aquele trabalho que ele ia dirigir. Então eles começaram, a partir desse contato, a dar um outro desenvolvimento para esse trabalho, para essa técnica. O Aloísio faleceu pouco tempo depois disso, e o bastão foi então passado para a Mônica Oliveira. Então foi a Mônica que estruturou toda a técnica, foi a Mônica que deu todo esse corpo,
terapêutico, todo esse formato, toda essa estrutura que o trabalho tem, e ela deu o nome Fogo Sagrado, alinhamento energético. Posteriormente, juntou-se a esse trabalho o cunhado da Mônica Oliveira, o Carlos Henrique Alves, que depois desenvolveu uma técnica para ser aplicada apenas por um terapeuta, que ele chamou de Ouro Verde. Em 2003, entra nesse contexto o Hernani Fornari, que é o facilitador com quem eu fiz essa formação, com quem eu fiz esse curso. Ele tem a formação de professor de yoga e massoterapeuta, mas ele sempre foi um grande buscador espiritual. Ele tem uma história de vida bastante complexa e rica, tendo bebido de várias fontes, inclusive dessas religiões orientais, ao longo de várias décadas. O Hernani conheceu a Mônica Oliveira e conheceu o alinhamento energético. E aos poucos ele também foi dando a sua contribuição para esse trabalho. Ele trouxe para o trabalho a estrutura filosófica e ideológica. Um tempo depois, ele criou uma outra vertente de alinhamento energético que ele chama Cura Interior, Alinhamento Energético, que também já tem uma influência da filosofia sistêmica. E uma outra pessoa que também adicionou elementos, que também contribuiu com a estruturação desse trabalho, foi o psicólogo Alex Faust, que trouxe depois a estrutura psicológica e psicoterapêutica também para esse trabalho. Então, em resumo, o Aloísio canalizou e sistematizou essa técnica, que a Mônica Oliveira posteriormente estruturou, inclusive no aspecto legal. Depois, o Hernani Fornari contribuiu com a estruturação filosófico-ideológica e Alex Faust trouxe também essa contribuição do mundo psicoterapêutico. Hoje, o alinhamento energético tem várias vertentes. Fogo Sagrado, a estrutura original criada pela Mônica Oliveira, Ouro Verde, criada pelo seu cunhado, Carlos Henrique, Cura Interior, criada e estruturada pelo Hernani Fornari. E como é que se dá essa terapia? Como é que ela acontece? Como é que ela é aplicada? Em várias fases. Então, uma sessão de alinhamento energético, ela tem várias etapas. Primeiramente, a pessoa chega na sessão e nós vamos explicar o trabalho, como é que esse trabalho surgiu. Exatamente toda essa história que eu contei agora, a gente conta para o cliente. Por que isso? No alinhamento energético não se elabora conteúdos, a gente não vai dar respostas, a gente não vai elaborar seus conteúdos, por que isso foi assim, por que não foi, quais as razões. Isso não é feito. Então a gente vai contar essa história para que você possa entender como ela surge, quais são os princípios que norteiam esse trabalho. Então a primeira fase é contar a origem do trabalho para que você possa entender o que o trabalho é e o que o trabalho não é. Na segunda fase nós fazemos a leitura de campo. Uma leitura daquilo que está ali no background, aquilo que não foi dito pelo cliente. O cliente chega até nós com uma queixa, com uma dor, com um tipo de sofrimento. Mas às vezes nem ele está consciente de tudo que ele está trazendo. Então essa leitura de campo, ela traz a imagem mais completa de tudo que está acontecendo no universo desse cliente. Essa leitura de campo, ela já é uma canalização. Como é feita essa canalização? O terapeuta acessa os conteúdos conscientes ou inconscientes do cliente através do sexto sentido, através da sensitividade. Esses conteúdos que são trazidos nessa leitura de campo inicial, eles podem ou não ser reconhecidos pelo cliente. Então, às vezes o cliente já diz, nossa, eu não tinha me dado conta disso, mas é isso mesmo. Às vezes não, ele fala, bom, de imediato eu não estou reconhecendo, mas é muito comum, dias depois, semanas depois, a pessoa ter muitas fichas caídas. Na terceira fase, o terapeuta então vai trazer os corpos energéticos do cliente que precisam ser trabalhados. Aqui um parênteses, o que é corpo energético? É o resultado da experiência de viver.
O que significa isso? Toda vez que a gente vivencia uma situação, essa situação ela tem várias nuances. Existe o fato que realmente aconteceu. Existe a nossa interpretação do que aconteceu. E posteriormente existe também a memória do que aconteceu. Então, os corpos energéticos, eles são partes de nós que estão em sofrimento, que estão em dor, que estão precisando ser equilibrados, que de alguma forma representam bloqueios, representam algo que não está bem. Então, na definição do próprio Hernani, corpos energéticos, que também poderiam ser chamados de corpos psicoemocionais ou de corpos quânticos, são como que subpersonalidades criadas pelo complexo psíquico humano a partir de suas experiências de vida. Viver gera muitas resultantes, gera um sentimento, um registro emocional, aquilo que eu senti com essa experiência e depois a minha posterior interpretação de tudo aquilo que aconteceu. O Hernani usa uma metáfora muito interessante, é como se você tivesse um computador, e um computador ele é um hardware. Para ele funcionar, ele precisa de vários softwares. Então, os corpos energéticos são como softwares que estão dando bug. É um software que foi instalado e que por algum motivo, em algum momento, começou a não funcionar direito e começou a dar problema ao invés de dar bons resultados. Então, os corpos energéticos também podem ser chamados de bugs no nosso sistema, e quando você faz o alinhamento, a gente corrige esse bug, a gente desinstala esse software que está dando problema e reinstala na sua versão original ou na sua versão equilibrada. Então, os corpos energéticos, eles são partes de nós que estão em dor, em sofrimento, em desequilíbrio. Voltando para essa terceira fase do trabalho, então o terapeuta começa a canalizar esses corpos energéticos, ou seja, o terapeuta ou a terapeuta vai dar voz para partes de você que talvez você não escute, ou talvez você não esteja tão consciente desse sofrimento interno, ou talvez esteja consciente, mas você não sabe como parar esse looping. Você sabe que isso aí está dando um bug, mas você não sabe como resolver. Então, quando o computador está com problema, a gente leva para um técnico, certo? A gente leva para alguém que vai saber resolver esse problema. Bom, esses corpos energéticos se apresentam de uma forma completamente espontânea, quer dizer, o terapeuta não tem controle sobre o que vai aparecer, nem quantos corpos energéticos vão aparecer em cada sessão. Por isso, uma sessão de alinhamento energético pode durar de meia hora a 2 horas. A gente não tem muito controle sobre isso. Os conteúdos aparecem e a gente vai trabalhando conforme eles se apresentam. Conforme esses corpos se apresentam e começam a falar, nesse próprio processo do corpo energético falar e expressar as suas dores, uma limpeza já vai acontecendo. Só o fato de pôr para fora, esse corpo energético já vai sendo desinstalado, por assim dizer. Nesse processo, a gente começa a chamar os guardiões do Ministério de Cristo, de acordo com a necessidade de cada um desses corpos energéticos. Então, às vezes, você traz um corpo energético de tristeza, de profunda tristeza. Então, nós vamos ativar, trazer guardiões que têm relação com o sentimento de alegria, de plenitude, de felicidade. Quando a gente sente que esse corpo energético já se expressou suficientemente, quando a gente já tem uma noção do que se trata, nós oferecemos para esse corpo energético a possibilidade de concluir esse processo de cura e de transmutação lá na dimensão do Ministério de Cristo. Então, a gente pergunta: você gostaria de continuar esse trabalho nesse lugar? Você vai ter a possibilidade de se equilibrar completamente?
Então, a gente conclui essa parte encaminhando esses corpos energéticos para o Ministério de Cristo, que é onde, de fato, o trabalho acontece e o trabalho é concluído. Nós vamos, então, para a quarta fase, que é a leitura de cura, onde nós vamos ler como é que esse trabalho está sendo transmutado, como é que essa transformação positiva está acontecendo nessa dimensão do Ministério de Cristo. E, em seguida, nós vamos trazer os corpos em luz. A gente trabalha com polaridades. Se a gente estava trabalhando com um corpo energético de tristeza, qual é a polaridade positiva da tristeza? É a alegria. Então vai se apresentar um corpo em luz de alegria, que seria o espectro oposto da tristeza. Então nós trazemos esses corpos em luz relacionados com a polaridade positiva daqueles corpos energéticos em dor que tinham se apresentado anteriormente. E a gente finaliza esse trabalho com uma senha. O que é essa senha? É como se fosse um mantra. Então, essa senha, ela também traz a responsabilidade para o cliente. Porque é muito fácil eu ter um problema, eu ir lá no terapeuta e dizer, resolve isso daqui para mim. E eu não mudo nada na minha vida. Eu vou embora e alguém magicamente desapareceu com aquele problema. É claro que não funciona assim, não é verdade? Então a senha, ela funciona como se fosse aquele remédio que a gente leva para casa e que a gente precisa lembrar de tomar na hora certa, do jeito certo, para que a cura se estabeleça de fato. Voltando à metáfora que o Hernani usa de um software que está dando bug, então, quando a gente encaminha os corpos energéticos para o Ministério de Cristo, isso é similar a desinstalar esse software com defeito. Quando a gente traz os corpos em luz, a gente reinstala esse software na sua versão original, funcionando perfeitamente, lindamente. Às vezes, quando a gente desinstala alguma coisa negativa, ali fica um espaço. E no cérebro, a gente precisa de um tempo para que as nossas sinapses se adaptem a essa nova realidade positiva, porque senão a gente volta lá para os padrões antigos. Então, a senha, ela é como se fosse aquele remédio, aquelas gotinhas que a gente vai tomar por algum tempo para garantir que essa cura, que esse software continue funcionando positivamente. É um mantra. Então, por exemplo, digamos que você estava naquele processo de tristeza, encaminhamos o corpo energético da tristeza, trouxemos o corpo em luz da alegria, mas a gente também tem hábitos e os nossos hábitos às vezes nos traem. Nos próximos dias ou semanas, quando eu me sentir triste de novo, porque alinhamento energético, nenhuma terapia é magia. As coisas não desaparecem por encanto. Nos dias seguintes, nas semanas seguintes, nós ainda vamos ser confrontados com a nossa vida. Porém, naqueles momentos em que a gente se sentir triste de novo, lidando com aquele mesmo sentimento, ao invés de entrar nessa onda e afundar naquele buraco, a gente vai lembrar da senha. E nós vamos ativar essa senha como um mantra toda vez que a gente sentir que aquilo é necessário. Até que vai chegar uma hora que essa senha não vai mais ser necessária, porque a gente de fato percebeu que aquele software está funcionando lindamente e que nós de fato ultrapassamos aquela fase difícil daquela tristeza, usando esse exemplo que a gente estava usando até agora. Então a senha, ela traz a responsabilidade também para o cliente e faz com que esse cliente também medite, perceba, se conecte com esse princípio da cura. O alinhamento energético, ele tem vários formatos de aplicação. Ele pode ser trabalhado com 2 terapeutas, em que um terapeuta vai funcionar como o canalizador e o outro terapeuta vai funcionar como o dirigente dessa sessão de alinhamento.
Ele pode ser aplicado apenas por um terapeuta, que vai alternar esses dois papéis de canalizador e de dirigente. Ele pode ser feito com a pessoa presente, ele pode ser feito com a pessoa à distância, através de tecnologia, e ele pode também ser feito à distância completamente sem contato com o cliente. O cliente apenas coloca uma demanda e o terapeuta faz o trabalho, grava e manda essa gravação posteriormente para o cliente. Ele também pode ser feito num formato de grupo, que é o que nós chamamos de rodas de cura. Nas rodas de cura, normalmente a gente escolhe um tema que pode ser comum para todo mundo, como por exemplo, relacionamento, prosperidade, saúde. Dentro dessa roda de cura, uma pessoa pode ser sorteada para representar o grupo todo. Só que o trabalho que é feito não é feito apenas para essa pessoa que está representando um grupo. Esse trabalho vai beneficiar o grupo como um todo. E o alinhamento energético funciona para o quê ou para quem? A gente pode alinhar pessoas, a gente pode alinhar empresas, a gente pode alinhar uma casa, a gente pode alinhar animais de estimação, plantas, objetos, o seu computador. A gente pode fazer alinhamento de relacionamento de casais, ou de amizades, ou de parcerias de negócios. Então, é uma técnica que ela é extremamente versátil. Ela pode ser utilizada em diversos cenários, para várias aplicações. Uma coisa que precisa ser bem explicitada é que o alinhamento energético tem 4 pilares básicos: a perspectiva holística e sistêmica da vida, a observação das leis do karma, da sincronicidade e da ressonância. O outro pilar é a não invasão e a não manipulação. Então, uma coisa que a gente não pode fazer é invadir o campo de ninguém ou manipular para que algo aconteça do jeito que eu quero ou do jeito que o outro quer. Por quê? A gente não tem que tentar interferir no destino de ninguém, no livre-arbítrio de ninguém, porque senão a gente também se queima. A finalidade é apenas desbloquear para que a pessoa possa viver de uma forma mais plena. Um outro pilar é a neutralidade e o não julgamento. Então, qualquer que seja o tema que um cliente traz, a gente não vai julgar, a gente não vai comentar, a gente não vai ter nenhum tipo de postura a favor ou contra, porque não é da nossa alçada, nós não estamos ali para julgar, para emitir nenhum juízo de valor. E por último, o desapego dos resultados, que é uma coisa também extremamente importante, porque a gente precisa confiar que o universo, na sua infinita sabedoria, na sua infinita inteligência, sabe sempre o que é melhor para nós. Então, embora o cliente traga uma queixa, ele traga um problema, eu vou ouvir esse problema dessa pessoa, mas na hora que eu começo o trabalho, que eu começo a canalizar, o que vai aparecer é o que tiver que aparecer. E isso não está no meu controle. Assim como nas constelações sistêmicas, onde se diz que o campo sabe mais, no alinhamento energético a gente precisa confiar que o universo vai trazer aquilo que for mais importante e mais urgente para a vida daquela pessoa naquele momento. Então, o alinhamento energético é isso. É essa técnica terapêutica genuinamente brasileira, nascida no xamanismo brasileiro, criada pelo xamã Aloísio Delgado Nascimento e posteriormente aprimorada por outros terapeutas que foram surgindo no caminho desse trabalho, de maneira que ela hoje tem várias vertentes. A vertente na qual eu me formei, a qual eu estudei, cura interior, alinhamento energético, que foi criada e desenvolvida por Hernani Fornari e Gabriela Carvalho. Ficou curiosa, ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre alinhamento energético? Pois é, eu também fiquei quando eu soube dessa técnica. Eu vou mostrar para você aqui 2 materiais super interessantes
onde você pode obter mais informações com muito mais profundidade do que esse vídeo trouxe. Aqui você tem o livro do Hernani Fornari, Alinhamento Energético, professor com quem eu fiz a formação. Esse livro é ótimo, além de trazer toda a história do surgimento da técnica, ele também conta vários casos, vários exemplos terapêuticos super interessantes. E aqui você tem Fogo Sagrado, Alinhamento Energético, A Cura pelo Amor, o livro da Mônica de Oliveira, a pessoa que estruturou essa técnica lá no começo, junto com o Aloysio Delgado. Nesses dois livros você tem bastante embasamento sobre essa técnica, caso você queira aprender um pouco mais. E se você ficou interessado em ter um atendimento, em ter uma sessão de alinhamento energético, me manda um e-mail, agenda uma consulta e a gente vai trabalhar esses conteúdos. Vamos ver o que o universo tem para você. Muito obrigada por seguir esse canal. E para você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se, ative as notificações para você ficar sabendo toda vez que tiver uma novidade por aqui. Obrigada e até a próxima!